Senhor amado, Deus infinito de misericórdia, estamos aqui mais uma vez na sua presença e queremos que o Senhor venha nos instruir, Pai, eh, se for para demonstrar também, mas que o Senhor venha ter liberdade no nosso coração e transformar, moldar nosso caráter, nosso pensamento, que nós venhamos passar por essa metamorfose, essa metanoia, essa mudança de entendimento e venhamos entender o que é ser cristão, venhamos entender o que é ser cópias de Cristo, Pai. Que o exemplo que hoje vai ser dito, que vai ser falado aqui, nós venhamos pôr em prática. Em nome de Jesus Cristo, esteja conosco e tenha total liberdade em nosso meio, para tudo sempre. Amém. Bom, galera, tá com a palavra o Rui. Paz. Olha, agradeço já a oportunidade de estar aqui a compartilhar, né, algo da nossa vida também e da nossa história, da nossa caminhada. Estamos todos juntos, somos todos um corpo, então eu sou grato e sei que também é um pouco de responsabilidade aquilo que eu também for dizer ou disser, porque os jovens, né, vocês espelham-se em alguém, não é? Em pessoas, toda a gente, eu também me espelho, também tenho pessoas em quem eu considero, posso dizer alguma coisa que possa não ser bem entendido, me perdoem já, mas enfim, é o que Samuel disse, é uma conversa tranquila, não é uma ministração, não é pregação da palavra, é só compartilhar, não é? Algo que está no meu coração e também naquilo que o Samuel passou, não é? O tema que fala de verdadeiros adoradores, ou seja, de cópias de Cristo, que eu sei que é o vosso tema, não só hoje, mas sempre, continuamente, né? Progressivamente, cada vez mais semelhantes. E quando o Samuel, tipo, a gente falou no livro de Jó, lá na passagem, né? Seja em que porque é que Jó suportou tudo aquilo que suportou e se manteve firme, né? Adorou a Deus. Eu vejo isso tipo de uma forma muito especial, porque sempre, principalmente nós que estamos no Ministério de Louvor, não é? Quando se fala tipo de líder de adoração, já se fala em Davi, ou, né? Mas raramente a gente menciona Jó, não é? Ou seja, mas de uma forma muito especial para mim ele foi e é, né? Ou seja, está presente na Bíblia, um grande líder de adoração. Então, nesse sentido, né? Ou seja, nisso que nós acabamos de falar, do livro de Jó, entendi uma parte que eu gostava até de mencionar aqui para nós, que é, né, a Bíblia ela deixa bem claro isso, ou seja, normalmente a gente diz que foi o inimigo, não é? Ou seja, que quis provar Jó, ou seja, que foi ter com Deus e mencionou, olha, eu quero tentar o teu filho Jó, mas a palavra de Deus mostra-nos que é precisamente o contrário, né? Mostra-nos que houve uma reunião com, né? Que falou lá os filhos de Deus, no caso eram os anjos que iam reunir com Deus e o inimigo ali lá no meio, né? Como nós sabemos, e o inimigo ele disse de onde é que vinha, né? De rodear a terra, de passear por ela, né? E foi Deus, nesse momento, que disse: Tens visto o meu filho Jó? Ou seja, quem meteu o Jó, né, vamos dizer assim, na parada, foi Deus, não foi o inimigo. Por quê? A gente às vezes pensa, tipo, Deus queria o mal de Jó? Claro que não. Deus sabia com quem ele estava a contar ali naquele momento, não é? Ele sabia que Jó, como ele deu o próprio testemunho dele, né? Que era um homem íntegro, né? Reto, desviava-se do mal. Ou seja, ele sabia que era um adorador. Porém, muitas vezes isso acontece também conosco, né? Quantas vezes comigo, principalmente quem está no Ministério de Louvor, ui, ui, ui. Samuel que diga aí como é que é. Chumbo grosso, né, mano? Mas graças a Deus já está aí. Muitas das vezes, e eu sei que na maior parte das vezes, né? Como aconteceu com o Jó aí, acontece com todos nós, ou seja, é Deus quem permite às vezes as coisas acontecerem, não para nos ver fracassar, não para nos ver cair, não para nos ver, não, não, é para, seja para nós firmarmos a nossa fé cada vez mais, né? Para nós nos mantermos ali na presença e, ou seja, e para ver do que é que somos feitos, não é? Ao fim e ao cabo,
do que é que, até onde, não é? Deus sabe, tipo, que Ele não nos dá um jugo mais pesado do que aquilo que a gente pode suportar, não é? Porém, usando essa passagem de Jó para a nossa vida, eu entendo muito isso, entendo que Deus ele permite muitas vezes o inimigo conseguir alguns intentos contra a nossa vida, mas o inimigo ele pensa que o propósito dele, que é matar, roubar e destruir, né? Ele pensa que o resultado final vai ser aquele, que ele é que vai ser vencedor. Mas é precisamente o contrário, ele é escravo, é um empregado de Deus, não é? Ou seja, Deus está a usá-lo pura e simplesmente muitas vezes para fortalecer. A questão não é como começa, é como é que acaba, não é? Como é que a gente sai dessa situação. E eu, no livro de Jó, vejo isso de uma forma exemplar, não é? Como todos nós sabemos. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho bacana esse ponto que você pegou aí. Realmente não foi o inimigo que foi tentar Jó, né? Isso é importante. Até eu acho, através de um estudo, uma vez o pastor também falou, como que é que o diabo teve acesso lá a essa reunião dos príncipes, né? Ele teve acesso porque ele tomou, pronto, infelizmente Adão caiu e passou esse direito para ele, né? Todos os príncipes dos reinos se encontravam lá com Cristo, com Deus, né, no caso. E lá o próprio Deus testificou de Jó, né? Não foi o diabo que viu e falou assim, e o Deus, qual foi a frase que Deus falou pro inimigo, né? Falou assim, ó, viste meu servo Jó, fiel, íntegro, adorador de verdade a mim. Então foi que o próprio Deus deu testemunha de Jó para os inimigos, pro inimigo de nossas almas, cara. Isso é fortíssimo demais. Foi ele quem escolheu, não é? Ou seja, foi ele quem escolheu a pessoa. Deus podia ter escolhido outra pessoa qualquer, mas Deus escolheu aquela. Então, às vezes, a gente, quando passa por certas e determinadas situações, lá está, é aqui, né? É o que João ensina para nós, é não murmurar e saber entender que fomos até escolhidos para isso, né? Ou seja, para um propósito superior que a gente não entende, né? Tipo, no momento que nem João não estava a entender. Mas, ou seja, foi uma escolha, é uma escolha de Deus, não é? Ele próprio escolheu Jó para passar por aquilo, ele não escolheu outra pessoa, ele escolheu, lá está, com quem ele contava, não é? Ou seja, com quem ele sabia que Deus sabe todas as coisas, sabia que provavelmente ele ia passar por aquilo tudo e no fim ia cantar o hino da vitória, não é? Ou seja, não ia ficar prostrado. Para Deus é fácil, né? Deus sabe o passado. É. E agora fala assim, o que Deus viu em Jó, sabendo já do futuro, que já permitiu, deu essa abertura para o inimigo, assim, o que você pode trazer para nós aí, o Rui? O que Ó, meu Deus irmão, viu ter essa total confiança de olhar para o diabo e falar assim, e aí, camarada, camarada não, né, eu não sei como que eles se tratam lá, mas falou assim, e aí, ô perdedor, era para você estar aqui, ó, me adorando, ter esse prazer todo aqui. é tal coisa, nós sabemos que o inimigo ele tem espiões, tem olho, ele próprio também anda pela terra e rodeia, mas ele não está em todo lado a todo tempo. Então, eu acredito que quando Jó estava lá naquelas madrugadas lá, de joelho prostrado, a apresentar sacrifício em louvor e adoração, em oração e súplica, em intercessão pelos filhos dele, não é? O inimigo não estava a ver esse momento aí, porque se ele tivesse, ele não ia mexer com Jó, tá vendo? Nesse sentido. Isso é aquelas coisas que a gente, tipo, eu não consigo ver quem o Samuel é. Eu sei quem o Samuel é, se conheço Samuel, líder de louvor, né? Conheço Samuel, mas não conheço o Samuel que Deus conhece, não é? No entanto, que tu me conheces, tu não conheces o Rui, né? Que Deus conhece. Então, olha, é bom até a gente entrar por esse ponto, que era aí que eu queria também agora chegar. Por quê? Porque muitas das vezes, não é? Nós vemos, tipo, fugindo agora um pouquinho do assunto, indo noutra vertente, que é a adoração, não é? Que é um pouco clichê falar disso. Por quê? A gente sempre fala, a adoração não é só dentro das quatro paredes da igreja, né? Não é? Que a gente sempre diz. Mas também a adoração também não é só quando eu estou ao pé de outras pessoas, mesmo sendo na rua. Quando eu estou sozinho, como é que é? É um, Porque muitas vezes eu posso até estar num sítio, num local de trabalho, e poder dar ali um bom exemplo, né? Poder estar ali num sítio, no supermercado, seja onde for, a circunstância que for, mas eu posso continuar a dar um bom exemplo ali, mas a questão é sozinho. Sou eu e os olhos de Deus a olhar para mim, não é? E eu acho que nesse momento era isso que Deus estava a ver em Jó.
Deus disse: "Olha, eu verdadeiramente sei quem tu és". Né? O inimigo não sabia, né? Não sabia quem verdadeiramente era Jó, mas Deus sabia quem verdadeiramente era Jó. Então, nesse sentido, é aí que eu vejo hoje em dia, no nosso dia a dia, principalmente no meu, porque o Samuel já sabe um pouquinho, e quem convive mais comigo até no Ministério de Louvor sabe que eu sou um bocado tímido e eu não sei mesmo como é que eu estou ali na frente, às vezes, muitas vezes que, meu irmão, só Deus mesmo. É, então eu tenho às vezes muita dificuldade nos sítios onde eu estou de me expressar muito nesse sentido. Porém, eu mantenho uma boa presença, não é? Ou seja, tu mantenho um impacto cristão lá, não é? Ou seja, mas é muito difícil, eu tenho um obstáculo muito grande nesse sentido de poder expressar essa parte mais abertamente, não é? E eu ao pensar nisso, nesses dias, veio-me essa parte a mim, ou seja, de que eu sei que há pessoas que têm uma facilidade bem maior, mas talvez o íntimo deles não seja como o meu, ou vice-versa. Então, o que é que realmente interessa? Não é? O que é que a palavra de Deus diz: o que é que adianta ganhar o mundo todo e perder a própria alma, não é? Então, tipo assim, eu acho que o princípio é esse. Eu sei que um dia eu vou chegar lá, ou progressivamente Deus vai me capacitando e eu vou fazendo qualquer coisinha. Mas primeiro tem que começar aqui comigo, eu e Deus, não é? Ou seja, Onde Jesus uhum, Cristo fez aquela pergunta: "O Pai procura verdadeiros adoradores", significa que existia milhares de adoradores, mas uhum, ele estava procurando uma classe exclusiva e única. Quais? Verdadeiros. De qual? Qual exatamente. a vertente? Essa aí que você está falando. A intimidade, quando você está solo. Uhum. Isso é E, forte. e aí, né, a gente vê e como é que Jó tem essa maturidade de saber, porque que nem a esposa dele, não é? Pensa, uma pessoa que vive, compartilha, tem intimidade, não é? Imagina, eu aqui em casa não viro para a Cátia: "Oh, meu amor, paz do Senhor, vamos para nossos aposentos", não funciona, né? Não é? É ver Não funciona dessa forma, não é? Então eles em casa eles tinham ali uma intimidade, tinham ali um relacionamento que ela presenciou muita coisa, mano. De certeza, né? Toda aquela bênção que eles viviam, tudo aquilo, né? Toda aquela. Eu sabia que era a mão de Deus sobre a vida deles, mano. Tipo, quando acontece aquela situação dela dizer, tipo, amaldiçoa teu Deus e morre, não é? Tipo assim, eu vejo que era mais um teste permitido por Deus também. Tipo assim, não, porque lá está, às vezes a gente suporta até muita coisa, imagina, falando agora tipo de jovens, ou, né, ou de quem não tem totalmente a casa cristã em casa, não é? Às vezes a gente ouve até coisas de fora e tudo bem, tudo tranquilo, tipo, olha, crentezinho, papapá, papapá. Não, não tem problema, tipo assim, de fora é outra coisa, mas quando a gente ouve às vezes alguém, tipo, de dentro, machuca, né, mano? Tipo assim, alguém que está próximo a nós, tipo assim, que devia supostamente apoiar ou ver alguma e diz e questiona de outra forma, né? Ou seja, a gente, tipo, eu imagino que aquilo foi mais duro para Jó do que se calhar ter perdido muitas outras coisas, que riqueza, gado, os empregados, né? Não digo os filhos porque é bênção, mas tipo, todas as outras coisas, eu acho que aquelas palavras da mulher dele deve ter doído mais do que tudo aquilo que ele perdeu. é. E então, Foi o golpe de misericórdia, né, pra ver se a fé ia ser. mano, houve. Ali foi mesmo. E aí eu vi, né? Ou seja, Jó, ele é um exemplo para nós, né? Lá está. A gente pautar nele mesmo nesse aspecto. E a gente entende tudo aquilo que aconteceu com um propósito, não é? Ou seja, que era, em primeiro lugar, não é? Deus, né, mostrar o inimigo, foi humilhado, né, foi envergonhado, né, mas quem é que saiu daquilo tudo, ou seja, uma bagagem maior? Foi Jó, não é, mano? Tipo assim, eu acredito que a vida daquele homem nunca mais foi a mesma, nunca mais, né? Ou seja, se ele já adorava a Deus, tipo, ele pensava que, bom, ele próprio diz, não é? De antes eu conhecia de ouvir, não é? Agora eu vejo. Então, pensa, se um homem que Deus já dava testemunho dele diz isso, quer dizer sempre que há sempre
algo a mais para nós, né? Há sempre um pouquinho a melhorar na adoração, né? Ou seja, há sempre um pouquinho mais, né? Ou seja, que nós podemos continuar a caminhar e a melhorar, não é? Na nossa adoração. Só complementar uma cena aqui que pode dificultar um pouco mais a linha de raciocínio, mas vai complementar também. O próprio Jó, nesse processo, para chegar a esse ponto aí que nós hoje estamos estudando sobre Jó, esse exemplo, para passar por esse processo, ele teve uns amigos que falou, que acabou derrubando ele emocionalmente. Uhum, Pode ver que Jó, por ser né, um exemplo de fé inabalável e tudo mais, mas se você estudar o livro de Jó, você vai ver que ele fraquejou. Ele teve uhum, ele passou por um exemplo, uma crise de ansiedade ou até depressão praticamente. uhum, uhum, Tudo que ele viveu, ele passou por uma depressão profunda. uhum, Deus lá depois vai ter um papo tete a tete com ele e pergunta e fala para ele assim, porque ele questionou Deus. Ele questionou Deus de várias coisas que estavam acontecendo com ele. uhum. Né, a fé, mesmo assim ele não perdeu a fé. Pode ver que ele é tido como exemplo, mas Deus, Exatamente. lá no final Deus falou para ele, então onde estava tu quando eu formei a terra? Uhum. Onde estava tu quando eu criei os astros? Onde estava você? Tá Sim, entendendo? quando ele disse porque é que eu nasci, né? Ele próprio disse porque que eu fui nascer, né? Porque é que me deixaste eu nascer para passar por isto, né? Então, mas isso Um momento de aflição, né, para ele. Ele passou por uma depressão, passou por momentos difíceis. oh, mano, é que todos nós, é aí é que está o X da questão, não é? Ou seja, quantas vezes nós não passamos por isso também nesse momento? Nós questionamos dessa forma. E eu creio que tipo, não é pecado tão pouco questionar. A questão é tentar entender, porque assim, não é para nós entendermos muitas coisas nesse sentido, é para nós estarmos posicionados nesse sentido, né? Como ele ficou. Agora, questionar, óbvio, há vezes que quase que a gente murmura, isso é se não murmurar mesmo, É, isso né? que eu ia falar. Acho que Às vezes esse é um ponto temos que pedir principal, né, cara? misericórdia para não murmurar, porque Não, a é verdade. aflição é tanta, às vezes Olha, é. não, mas um ponto forte assim que eu vejo nisso aí, Jó, ele não sei se ele chegou no nível de murmurar, né? Eu acho que Mas não. ele chegou a falar, questionar Questionar, sim. né, falar com Deus. Que Deus depois o repreendeu. Se Deus o repreendeu, a Bíblia fala que ele o repreendeu, significa que ele chegou quase perto da murmuração ali e até incomodou Deus, que Deus foi lá e o repreendeu. Mas induzido pelos amigos, induzido pela situação ao qual ele também estava vivendo, né, o contexto, nós temos que entender isso. Porém, é o seguinte, a fé dele nunca foi abalada por mais situação que pesada que nós possamos até hoje, olhando a história, estudando, lendo, tentando interpretar, a gente não tem noção do que é que ele passou. Cara, eu tenho 3 filhas, você tem um filho, a galera aí também ainda não, mas tem algo que gosta demais. Imagina você perder, né? Ele não tinha 3, ele tinha 10. Ele tinha toda a riqueza. Imagina você perder todo o seu dinheiro, toda a sua estrutura, sua segurança financeira hoje. Perder seu filho, vai lá, Rui, colocar você Uhum, uhum, na prova, tá entendendo? Você perder tudo, cara, amigos que era chegado, que podia te ajudar, vai ainda será que você não tá em pecado? Será que você uhum, não uhum, tá em, uhum. tá entendendo? Se Deus tá fazendo isso, alguma cobrança imagina você ouvindo isso aí, te colocando mais para baixo ainda, e você ter sanidade mental, né, e estrutura emocional, para não ir para baixo e não jogar, tipo, espraguejar contra Deus e murmurar, né? Hoje em dia, né, blasfemar contra o Espírito Santo. Naquela época ainda não tinha esse termo. Eu quero saber o que o pessoal pensa, se Galera, sim. já passaram por alguma situação assim de O, ativar a câmera? o Alaone escreveu no chat, com certeza. Não sei se ele tá sem microfone, não sei. Eu não sei, eu acredito. Põe aí, pessoal, pra gente. É bacana a gente ver vocês, é sério. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Exato. Só que hoje em dia a gente tem medo de até onde a gente pode perguntar, para acabar não blasfemando, não questionando demais Deus. Tipo, tem esse detalhe. Também acho. Dá essa insegurança de falar a mais e tá passando. Porque às vezes a gente acaba perdendo muito questionando, né? Tipo, em vez de adorar, em vez de agradecer, a gente acaba errando, acaba perdendo as coisas por bobeira, porque tá perguntando demais. Sei lá.
Acaba atrasando. Atrasando a nossa benção. bênção. É. E Jefté? Oi, Pai do Senhor. Paz. Comentar o que, gente? Conversando. Acordou agora? Fazendo aninhos hoje. E aí, João? João, Quer comentar Tô algo aqui, tô aqui. do que nós estamos falando? Do que mesmo que esqueci? Das aflições, e você está passando por alguma situação muito difícil e mesmo assim você está firme com Deus, adorando a Deus. Mesmo assim você hoje na intimidade, Hoje, hoje nós podemos colocar que Deus daria testemunho de nós da mesma forma que fez com Jó para Sim. para o nosso inimigo. Hoje nós temos Sim, eu acredito que sim, mano. Eu acredito que sim. Entendi uma coisa que eu também, tipo assim, de vez em quando eu faço orações pedindo que um dia venha ter a atitude deles caso aconteça alguma coisa comigo, entende? Em vez de desrespeitar ou dizer alguma coisa contra Deus, que eu venha adorar e aceitar, tá vendo? Todo mundo passa por situações difíceis na sua vida, seja na fase da adolescência. Exatamente. Por quê? Todo mundo tem uma fase de dificuldade na vida espiritual. Ou seja, todo mundo passa por uma situação difícil, seja ela na que idade for. Ainda muito mais espiritual. A luta espiritual é contínua. Ela nunca para. Galera, e como ser um verdadeiro adorador, cara, passando por essas situações difíceis aí? Como se manter nessa posição? Que ser adorador, né, não é, como o Rui falou no início, não é só o ato de você ir lá louvar, participar de um grupo, cantar, ou fazer, não, na realidade muitos falam que é um estilo de vida, né? Ser verdadeiro adorador é você, quando só você e Deus, solo, né? Como Jó, naquela época não tinha plateia para Jó. E como é que Deus viu que ele era um verdadeiro adorador? Só tava ele e Deus. Como ser hoje passando por uma situação difícil, ou, né, como você disse aí, na adolescência, muitas vezes a gente passa por situações, né, conturbadas e tudo mais. Como se manter nessa posição, verdadeiro adorador? O primeiro ponto que Deus viu em Jó ali, ou um dos pontos que Deus viu em Jó. Fidelidade. Sim, é verdade. Olha, eu gostei a Gabi, ela falou em relação a questionar muito. A gente acaba perdendo por questionar muito, não é? E foi bem colocado. Por quê? Porque realmente, tipo, ou seja, quando se questiona muito, acaba criando dúvidas. Que é aí que tu estavas a dizer que já estava a passar por essa tribulação naquele momento. Não estou a dizer pela prova, mas tribulação mesmo, tipo, dele ficar na dúvida, não é? Ou seja, e agora passando para nós, imagina, nós sabemos que o cristão não está livre de passar, né, por prova, mas aí a questão é, quando nós começamos a questionar muito, né, podemos levantar a dúvida, ou seja, se realmente, tipo, Deus está a permitir ou não, não é? E é essa a questão que a Gabi estava a colocar, não é? Que realmente faz sentido e eu próprio, vou-te ser sincero, eu fiz uma vez uma colocação dessas, tipo, tinha para aí 3, 4 anos de conversão, e as coisas começaram a ficar difíceis para mim, e eu questionei a Deus, eu disse, eu não servia a Deus e a vida parece que era mais fácil nesse sentido, e agora ela está, ou seja, eu não devia ter feito essa questão, se fosse hoje, jamais eu fazia essa questão. Por quê? Ou seja, porque não nos cabe a nós entender essa parte, não é? Ou seja, Deus ele faz isso para fortalecer, não é? Como aconteceu com Jó. Ou seja, nós ao fazermos esse questionamento, nós criamos dúvida e a dúvida ela começa a enraizar outras coisas, não é? Ou seja, nós começamos a olhar para o lado em vez de olhar para cima, não é? E então essa pergunta ou essa questão ou essa afirmação que a Gabi fez, ela é mais profunda do que às vezes a gente pensa, não é? Ou seja, porque uma coisa ela atrai a outra, né? E que nem ela disse. Então, como Jó, e se Jó que foi um homem, né? Que Deus deu testemunho dele e ele teve, né? Essa fraqueza nesse sentido, fará nós, não é? Ou seja, óbvio que nós temos que ter, mas porém
tentarmos não fazer isso, ou seja, tentarmos ao máximo não questionar Deus dessa forma, tanto nesse sentido. Ou seja, há coisas que, como eu comecei a falar logo, há coisas que não é para nós entendermos hoje. Acredito que um dia nós venhamos a entender algumas coisas, mas há coisas que Deus quer nos explicar hoje, outras Ele quer explicar amanhã, outras Ele quer explicar depois da manhã, e algumas coisas que a gente só vai saber lá em cima. Quem é que foi lá tipo para tentar provar Ele, né? Ou seja, para ver se ele caía, o inimigo, certo? Ou seja, como é que ele vai fazer outra vez a mesma coisa? Ou seja, né? Não vou dizer burro nesse sentido, mas eu creio que tipo Deus permitiu outra vez, novamente, ele ir lá, né? Ou seja, neste caso tentar, ou seja, Jesus para quê? Para o fortalecer, para Jesus sair dali tipo mais vitorioso, né? Ou seja, com outra força, né? E então é isso para nós é igual. Tipo, ou seja, muitas vezes acontecem situações que a gente não está a entender. É Deus, mano. Tipo, é a gente permanecer aí e... Esse exemplo de Jesus que você acabou de citar, é importante a gente ver também uma coisa importante. É assim, Deus permitiu no tempo certo, né? Você reparou? Após Jesus sair das águas e foi revestido pelo poder, aí sim ele foi tentado. Então, muitas das vezes Deus permite algo, mas Deus sabe que tá te provando, tá te capacitando para passar por aquilo. Como é que Deus não dá o frio conforme do tamanho do cobertor, né? É porque ele sabe, ele te capacitou para passar. Você tem que entender isso. Eu tenho que entender isso. E quando eu entendo, aí eu não questiono, o que a Gabi falou, a gente acaba ficando, a gente não pergunta, a gente não luta contra Deus. A gente entende e para de perguntar por quê. Um amigo meu falou uma vez para mim, Samuel, quando a gente passa por situações dificultosas assim, não pergunte para Deus por que Deus, e sim, Deus, para quê? Para você entender. Aí sim o resultado é diferente. Mas isso também não significa que a gente não possa perguntar, né? Ah, claro que não. Que nem há perguntas e perguntas. Não, então, o exemplo que eu dei aqui foi não perguntar por quê, e sim para quê. Isso é uma pergunta. Você não pode perguntar, assim, um exemplo, tá passando uma situação difícil, né? E você fala, por quê? E fica questionando, lamuriando, né? Quando você pergunta para quê, faça eu entender para que eu tô passando por isso. Você também tá fazendo uma pergunta, porém a forma é diferente, entendeu? Sim, que nem tem Abraão, a paciência de Deus ali com Abraão foi tipo incrível, com Abraão toda hora perguntando, Senhor, se tiver 40, o Senhor vai derrubar Sodoma? Não, Abraão, não vou. Tá, e Senhor, se tiver 30? Não, Abraão, não vou. E 20, 25, sim, pô. Acho que empolga. Se fosse uma pessoa normal, né, tipo, hoje em dia, digamos assim, já teria explodido a qualquer momento, com Abraão. Não, cara. A paciência de Jó, né, e a paciência de Abraão, mas a de Deus é maior. Não, mas ele foi mudando a pergunta, né? Sim. Ele tava sábio ali. Não repetiu a mesma, né? Inteligente. Bom, mano, mas e a gente vê, não é? Ou seja, que em tudo, né? Jesus, ele adorou o Pai em tudo, mas aí a gente também vê, tipo, eu pensei também aqui na parábola que Jesus contou, né? Daquele do rico e do Lázaro, né? Saíram aos olhos humanos, tipo, ilesos, né? E alguns com restituído em dobro, né? A questão é, quando Jesus ele contou, em todas as parábolas que Jesus contou né? E mencionou alguém, este aqui ele deu um nome, então a gente acredita que tipo, esse homem pode ter existido mesmo, né? Alguns estudiosos eles dizem que ele é capaz de ter existido, esse Lázaro. Ele adorou a Deus de uma forma que é inexplicável, não é? Ou seja, ele adorou a Deus a suportar, e é aí que a gente também às vezes tipo, não pode entrar também muito pelo aquilo que a gente às vezes ouve, né? E que, olha, você vem para a igreja, mano, vai ser só Bentley e maleta de dinheiro, como é que é isso? Não é? Então, a questão é adorar a Deus em todas as circunstâncias, não é, mano? Ou seja, quando está tudo bem, quando não está tudo bem, quando há saúde, quando não há. Canta essa canção, né? Aquela canção assim, te adorarei, não importa. Dá até medo, analisando essas palavras, dá até medo de cantar essa canção. Mano. Mas lá está, ou seja, não é? Nós vimos também
aí um propósito maior. A gente não vê, Deus nunca deixa por acaso, não é? A gente entende depois quando ele acaba essa parábola, que ele está a contar que está lá no Seol, não é? Ou seja, no seio de Abraão, Lázaro de um lado e o rico do outro, né? A gente vê que o fim que Lázaro teve compensou, né? A recompensa dele às vezes. E por que é que eu estou a mencionar isso? Porque lá está, a gente baseou-se aqui em Jó, que ele teve a recompensa dele aqui e depois, não é? Mas Lázaro, ele teve só a recompensa dele depois, mas teve, não é? Ou seja, ele foi recompensado nesse sentido, tipo, não foi em vão a adoração dele, permanecer-se ali fiel, não é? Ou seja, Rui, olha, todos esses exemplos que todo mundo citou aqui, o Jó, Abraão, Lázaro, Jesus, e pá, eu acho que isso que eu me lembro, que eu recordo, todos eles têm algo em comum, que a gente pode ver que eu acredito, sim, muito importante. Chama-se integridade. A integridade deles com Deus era de forma única. O que a gente pode tirar de lição? Que exemplo de integridade eles podem fazer uma aplicação hoje para os dias de hoje? em primeiro lugar, essa integridade, eu acho que tipo, isso são valores, não é, mano? São valores que eu estou a tentar passar para o meu filho, que tu estás a tentar passar para as tuas filhas, e que às vezes nós vemos muita gente com essa mesma integridade não sendo cristãos. Porque uma coisa é a gente falar de espiritualidade, outra coisa é a gente falar de integridade, não é? Ou seja, uma pessoa que ela não é cristã, ela pode ser uma pessoa muito íntegra, mais até do que eu, ou do que qualquer outro. Isso já é uma parte que realmente tipo, agrada a Deus, e a gente vê porque é que Deus tipo, mencionou isso. Ou seja, porque é que eu, quando comecei, eu falei que quando nós estamos lá fora, não é? Ou seja, a fazer qualquer outra coisa, eu posso não estar a falar diretamente do Evangelho, mas posso estar a ser uma pessoa íntegra, não é? E por que é que eu disse isso? Porque a questão da integridade, mano, ela são valores fundamentados tipo, por Deus. Ou seja, é algo que Deus se agrada tanto que ele menciona aí em Jó, não é? Tem um ponto aqui que marcou, que me chamou muita atenção, né? Jó, quando terminava um período de banquetes, das festas lá que eles tinham, né? Que era normal, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Tipo assim, uma das características também era Jó sempre purificava o ambiente onde vivia, né? Ele tinha esse Uhum, cuidado, essa primícia, uhum. além de ser íntegro, ele tinha esse cuidado que pronto, dá, mas é uma característica também, né, de como ser adorador, a gente ter essa prática também na aplicação nos nossos dias de hoje, né? Purificar nossas ações, purificar nossas. O que você tem a dizer sobre isso, mais ou menos, também, assim, na aplicação? Mano, concluindo também isto aqui que a gente estávamos a falar, eu tipo continuei agora a ver-me aqui à memória e para seguir a linha do raciocínio, essa integridade, ou seja, imagina, nós podemos muitas vezes tipo ser adoradores exemplares, não é? Ou seja, no sentido, nos parâmetros que nós achamos, ou seja, nos parâmetros que nós caracterizamos como, ou seja, nos parâmetros religiosos, nos parâmetros. Um exemplo, os fariseus da época, não é? Ora, os fariseus eles estavam no templo toda a hora. Jesus diz que eles ficavam na rua, mano, fora das quatro paredes, nas ruas, nos cruzamentos, né? Tipo, a orar em voz alta. Às vezes nós criamos um padrão que nós achamos que é esse o aceitável. Só que, além desse, por que Jesus era tão pessoa, mano? Ele era muito gente, mano. Ele era gente. Tipo, acima de tudo. E gente é o quê? Foi aquilo que eu falei ainda agora. Tipo, ou seja, um ser humano, ele, tipo, corretamente, ele, mesmo não sendo crente, ele pode ter essa integridade. Ele pode ter valores nesse sentido, valores morais, não é? Valores que realmente, ou seja, se distinguem na sociedade, não é, mano? E então a gente vê que tipo Deus, ele complementa isso tudo. Um adorador, se ele não tiver essa outra parte, ser gente nesse sentido e ser gente com valores nesse sentido, não adianta nada ser espiritual, somente ter os outros. Trazer aqui para nossa conversa, quero trazer também o nosso outro convidado, o Fred, cara. Eu tô deixando aqui, ele também não tá participando. Fred, por favor, também dá seu parecer, hein, mano. Participa aí com a gente. Então, Patrícia, eu trouxe aqui uma linha de raciocínio
é que nos dias de hoje Deus nos confronta com algumas seguintes questões. E às vezes a gente se pergunta, tipo, qual é o motivo da gente estar na igreja? Qual é o motivo da gente se reunir? Qual é o motivo da gente estar ali sempre? E de tempo em tempo eu acho importante a gente fazer essa pergunta para a gente se conscientizar, da gente saber o nosso lugar. Qual é o motivo da gente estar ali todos os dias, de domingo, de quinta, de cantar, de ouvir a palavra, de alimentar? O objetivo da gente fazer, de estar ali todos os dias, resume só uma palavra, que é adoração. O ser humano, ele foi criado para isso. Quando Deus pensou em criar a terra, quando Deus pensou em criar o ser humano, não foi pra gente... Deus não criou a gente como bonequinho, sabe, para brincar, nada. Ele criou com o propósito de adorar. Tanto que até os próprios animais, se a gente prestar atenção, adora a Deus em espírito e verdade. Isso é notório. Eu creio que o ser humano, sim, foi criado no sentido de adoração em espírito e verdade. Quando Jesus deixa claro sobre verdadeiros adoradores, é sinal que também existem os falsos adoradores. Quando se coloca essa palavra de verdadeira, é sinal que existem os falsos. E eu creio que dentro da igreja existem, sim, falsos adoradores, que estão ali, tipo, pro seu próprio eu, para suas próprias vontades, para satisfazer o seu ego, entendeu? E um ponto importante que o Rui falou é que, tipo, nós não vamos pra igreja só para cantar, só para, sabe, tem um propósito, a gente foi criado para um propósito. É que o Senhor, ele procura levantar uma grande nação de jovens que ame o acima de qualquer coisa, isso é fato. E que, no entanto, para que isso aconteça, precisamos esclarecer antes de tudo o que é a adoração. Ou seja, a finalidade da adoração visa somente agradar a Cristo em todas as coisas. Ou seja, adorar é agradar a Deus, é viver uma vida santificada, é ser íntegro, é ser reto, é ser como Jó foi, tipo, independente das circunstâncias, ele teve ali, manteve. É claro que tem horas que a gente realmente fica fraco, e aquilo que o Samuel falou é muito importante, sobre que Deus não dá uma cruz maior do que a gente possa carregar. Todas as situações que a gente passa têm um propósito, e, tipo, quantas vezes a gente já passou por coisas que a gente pensou assim, eu nunca vou superar isso. Problemas que a gente pensou, tipo, dessa vez eu tô acabado, dessa vez eu não vou passar, dessa vez meu problema, tipo, é grande, eu não vou conseguir superar isso. E hoje a gente tá aqui, o problema desapareceu, a gente venceu. Então, muitas vezes a gente acaba por questionar certas questões, tipo, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas a gente, igual o Samuel falou, nós temos que perguntar, a gente tem que sempre viver a fé que tem dentro de nós. E como ser um verdadeiro adorador na prática? É olhando Jesus e o modelo. Ele recebeu o testemunho, tipo, do próprio Deus. O próprio Deus nos ensina a como ser um verdadeiro adorador. E adorar a Deus, acima de tudo, é dedicar nossa vida para agradar a Deus. Ou seja, renunciar tudo aquilo que me afasta dele, as bandejas que o inimigo oferece. Isso tudo faz parte do cotidiano. E basicamente é isso. E duas coisas fundamentais é confiar plenamente na palavra de Deus, que não falha, e focar em prática a nossa fé. Um dos pontos que está aqui do tópico 1 que eu mandei para vocês aí, é assim, o ponto 3, né? Os verdadeiros adoradores ocupam seu tempo com as coisas de Deus constantemente. Né? Isso é quando nós ocupamos esse tempo, né? Lembra que a vovozinha, sempre a minha avó falava isso para mim direto, né? Os mais antigos, né, falava esse termozinho que hoje a gente não ouve mais, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Quando você ocupa seu tempo, quando você ocupa esse espaço com Deus, com as coisas de Deus, cara, não tem tempo para outra coisa. Eu acho que, assim, teve eu viro e mexo e faço alguns jejuns aí. E aí, uma vez, eu tava vendo que eu tava muito viciada a vídeos de vlog de mãe no YouTube. E todo dia eu tinha que ver aquilo. Meu Deus, e não sei se vocês conhecem a Flávia Kalina, eu tinha que assistir ela todo dia. Eu ficava esperando ela postar um vídeo para mim assistir. E eu olhei assim e falei, meu Deus, tá demais, porque ela fala sobre educação infantil, né? Tudo aquilo que Pronto, é o meu momento agora, né? E aí eu falei assim, não, tem alguma coisa de errado. E eu comecei a substituir esses vídeos. Eu continuei no YouTube, mas eu colocava pregação, colocava música, entrava no Instagram, ouvia só palavras, só hinos, só coisas assim que edificava a minha vida espiritual. E depois desse tempo, eu percebi que como eu estava afogando a minha vida espiritual no mundo totalmente longe do que a Bíblia... Nada de pecado, não tem nada a ver com o pecado. Mas eu estava... Fala, você quer completar? Não, é só uma coisa. Uma vez um amigo meu, um músico, falou para mim, Samuel, a gente sempre tem tempo para aquilo que a gente prioriza.
E essa frase me marcou, e é verdade. Um exemplo da Leila aqui, propriamente dita, aqui, eu participo também, que eu sou aqui da casa, e a gente vê um exemplo bacana você pode fazer tudo, cara, você pode assistir tudo, porém, tudo regrado, tipo assim, você não pode, por exemplo, eu gosto de assistir Netflix, eu tenho assinado, mas eu não posso passar 24 horas de um dia assistindo Netflix, entendeu? Tem que tirar um momento, né? Eu tenho que ter o meu tempo com Deus, eu tenho que ter meu devocional diário com Deus, eu tenho que ter meu momento, porque é esse momento só com Deus, esse momento solo, é que vai fazer Deus testemunhar de mim. Exatamente. Né? Aí que nós vamos adorar a Deus. Eu vejo que o verdadeiro adorador não é apenas, foi com o irmão, vocês todos falaram, né? Todo mundo falou, e a igreja cantar. Mas sim, eu acho que vocês como filhos, vocês conseguem ser um verdadeiro adorador sendo filho. Eu consigo ser uma verdadeira adoradora sendo esposa, sendo mãe, sendo filha, sendo como empregada, né, no meu trabalho. Eu consigo ser adoradora em todos os sentidos da vida. Assistindo qualquer filme, assistindo qualquer programa, qualquer livro, porque nem todo livro vai edificar a minha vida espiritual. Temos que analisar isso. Também tem livros que faz a nossa vida espiritual ir lá para baixo. Isso estou sendo verdadeira adoradora. Não só livros, filmes, séries, muitos. Meu Deus, tem... São vários tipos de alimentos, né? Exato. Gente... Tem hora que eu entro no Netflix e eu quero assistir algum programa, algum filme, alguma coisa com as meninas. É impossível. Gente, eu falo assim, agora esse filme não vai passar nada. Tem 7 anos. Falei, eu e as minhas filhas podemos assistir. Sempre tem que falar de alguma coisa, alguma pornografia, alguma coisa que aparece. Sempre. E eu vou ter edificando a vida dela espiritual em quê? Entende? Eu tô querendo dizer? Não tô falando que é pecado assistir filme. Não. É legal tirar um momento ali com a família, assistir um filme, distrair a sua mente. Mas temos que analisar o tempo, né? Temos 24 horas. Qual é o tempo de dízimo do meu 24 horas? Porque dízimo não é só apenas o dinheiro, do nosso salário e tal. É tudo. Não, é tudo. É também as nossas 24 horas. Vocês também interpretam isso dessa forma? O dízimo que Deus assim pede de nossa parte é só financeiro, só dinheiro? Ou também inclui nosso tempo? Com certeza. Inclui tudo. Gabriel, o que você acha? O dízimo é só dinheiro ou nós temos também que dedicar a nossa vida? Pelo menos nas 24 horas aí, brincando aí, 2 horinhas e 40 minutos para Deus. Você acha que Deus também requer isso de nós? Claro. Diários. Não, diário. Você também, João? Galera, uma outra coisa aqui, ó. Um exemplo aqui, vocês acham que o bom samaritano, vou colocar outro personagem aqui no bate-papo aqui, o bom samaritano também foi um exemplo de adorador? Essa atitude de sentir a dor do outro, se colocar, se compadecer, ajudar o próximo, sem querer algo em troca. Essa atitude, essa aplicação aí também é uma atitude de um bom adorador, de um verdadeiro adorador? Foi sim, né? Ele fez algo pelo próximo dele, que automaticamente também fez por Deus, né? Se for olhar. Eu acho que sim, porque eu acho que, tipo assim, todos os mandamentos que Deus dá, e se a gente cumpre, se a gente faz, a gente tá adorando Ele em tudo. Tipo, se Ele falar pra mim pregar o bem, pra falar bem com as pessoas, eu tô falando bem, eu tô cumprindo uma adoração, tô cumprindo alguma coisa que Ele mandou, então tudo faz parte. Eu acho que tem a ver sim. Não tem nada na nossa vida, eu vejo que não tem nada na nossa vida que não é para adorar a Deus. Acho que tudo. Nossa mente, nosso corpo, tudo é em relação à adoração. Eu não lembro o versículo, mas o Rui, você talvez possa me ajudar, Rui. Há uma passagem que fala tudo que a gente for fazer que seja para honra e glorificar a Deus, né? Mais ou menos nesse sentido. E olha, o que a Leila acabou de falar, né? E todos temos estado a dar também sequência nisso, que pode ser adorador sendo um bom filho, né? Um bom pai, uma boa mãe, ou seja, nada mais é do que aquilo que a gente tinha dito, ou seja, de ser boa gente. Por quê? Por quê? Porque lá está, não é? Antes da queda, o homem era uma coisa, não é? Depois da queda, o homem tornou-se outra coisa. Entrou violência, entrou, não é? Tudo aquilo que a gente sabe que a Bíblia já comenta. A questão é, nova criatura em Cristo volta à origem, não é? Ou seja, então, como, outra vez, não é? Como lavados, remidos, ou seja, a gente tem
temos que ter essa característica de ser gente boa, mano. De ser, não é? Nesse sentido. Ou seja, então, quando um jovem está a obedecer pai e mãe, ele está a louvar a Deus. Quando eu estou a cooperar com a minha mulher, seja o que for, estou a louvar a Deus, não é? E vice-versa. Ou seja, quando estamos a ser gente boa, ou seja, e é essas coisas que às vezes a gente, tipo, não entende à primeira, não é? Muitas vezes a gente vai pelo sentido espiritual logo direto e a gente esquece que a gente somos corpo, alma e espírito, mano, não é? Então, adorar a Deus é nas três, né? Não é só no espírito, não é só na alma, também é no corpo, né, mano? Então, é interessante isso, mano. É esse o objetivo, né? Ou seja, a integridade tem que ser nas 3 áreas do corpo, né? Os meninos, passa lá pra mim ver quem é que tá ali, que eu não consigo lembrar. O João Bonfim, cadê o meu João? E o João tem algo para falar, João? Tem algo pra falar? Oi. Queremos ouvir. O que você entende de como ser verdadeiro adorador? Como pôr em prática hoje em dia? Com tudo que foi dito aqui, o que você tem para falar com suas palavras? Então, a gente, independentemente do momento que a gente está vivendo, a gente tem que agradecer a Deus, porque se a gente pensar assim, pô, poderia ser pior. Se a gente tiver sempre esse pensamento, eu acho que é estranho, né? Mas se você pensar, eu poderia estar pior, ou tem gente pior do que eu, você não vai ficar tão assim, nossa, Deus, será que Deus não tá olhando para mim, ou Deus não tá vendo a minha situação? Você vai ficar mais agradecido, porque Deus tá cuidando de você mesmo você não vendo. Eu acho que a gente pode pensar de uma forma diferente, não passando por dificuldade. E quando você tem esse entendimento, em meios à dificuldade é melhor, né? É mais fácil a gente. É mais fácil. Cici e Jefter. Cici, Jefter? Quer falar alguma coisa? O que vocês subentendem, o que vocês entendem como verdadeiro, como pôr em prática hoje, como ser a aplicação hoje, no dia de hoje? Cici? Fala aí. Não, cara, posso falar. Não tem nada de falar. Pode ir. Fala logo. Ela não tem nada pra falar, não. E eu acho que já deixou tudo bem específico. Gabi? Não tem nada pra falar, não. Só tô esperando, talvez. O Alaon? Serginho, tem alguma coisa? Não, eu queria deixar um ponto, tipo, quando a gente passa por certos tipos de dificuldades, eu acho que é um propósito para Deus ver se realmente a gente está vivendo aquilo que a gente prega, vivendo daquilo que a gente está constantemente fazendo. Porque, às vezes, a gente... Isso é uma frasinha clichê, mas, tipo, a gente tem que levar todos os dias. Quando tudo tá bem, a gente tá, tipo, super adorando e tal, mas realmente, geralmente, quando vem as dificuldades, a gente se afasta, a gente dá uma desanimada. Então é aí que a gente tem que ver, será que eu sou adorador só quando tudo tá de boa? Ou será que eu sou realmente verdadeiro adorador e eu vou continuar adorando, mesmo se tudo estiver para baixo, mesmo se tudo estiver lá no buraco, entendeu? Na bad, né? Como os jovens falam. É, isso aí. E eu acho super importante isso, porque eu conheço várias pessoas que, tipo assim, aconteceu uma coisinha e já largou tudo, já desistiu de tudo. E eu fico imaginando, tipo, Deus vendo isso. Tipo, como é que se sentia? Poxa, tipo, uma dificuldadezinha já, sabe? Já me largou e tudo, já desistiu de tudo. Então é sinal que essa pessoa não é uma verdadeira adoradora de verdade. Mano, eu vou ter Eu vou ter compaixão dessas pessoas. Talvez, Fred, seja falta de entendimento, entendeu? Um exemplo. Hoje nós conseguimos ter esse espaço nosso aqui de bate-papo e acaba sendo uma pessoa que não está falando, mas pode estar ouvindo e pode ser instruída a ter essas atitudes na aplicação da vida pessoal, percebeu? Essas pessoas muitas das vezes que desistem, passam por situações de desistem, talvez não teve o privilégio de ser instruído ou ter esse entendimento que nós temos hoje. Eu concordo com você, mas também concordo com o Fred. Porque eu acredito, agora vamos ter mesmo um bate-papo aqui. Eu acredito que realmente tem pessoas que têm entendimento, conhecem a Bíblia, percebe muito bem o que Deus está querendo, só que não é um verdadeiro adorador. E quem não é verdadeiro adorador
acaba sendo rebelde, né? Acaba sendo um pouco contra Você não a acha, você não palavra. acha que isso é muito extremismo, não? Não, eu acho que não. Pronto, eu vejo assim, compreendo os dois. tem os dois lados, o Fred, não descarto o que o Fred falou, porém assim, pode também ter essa possibilidade de, tipo assim, falta de instrução, entendeu? Muitas vezes você Não, mas tem é isso que eu tô atitudes falando. por falta de Sim. instrução. É só Sim, isso que eu quis dizer. não, mas eu concordo. É isso que eu tô falando. Eu concordo com você, concordo com ele. Eu acho que muita gente que não, o Rui falou, né, que a hora já tá apertando, a gente vai terminar já, mas o Rui falou uma coisa que muitos dentro da igreja, Leila, não é porque tá dentro da igreja que é verdadeiro cristão, verdadeiro adorador, o Fred também acabou de dizer isso, tá dentro da igreja, mas não tem instrução, não absorveu de verdade, Mas tá às vendo? vezes a pessoa tem, mas às vezes a pessoa que não quer, talvez. Também tem isso. Mas também. como a gente podemos ajudar? Acho que só orar. Não sei. Não sei. Pois. Bom, galera, tem mais alguém para falar? A gente vai terminar, Rui, fechando. A palavra fala de José de Arimateia, né? E Nicodemos. Eles eram 2 seguidores de Cristo, mas eles, tipo, não se manifestavam, não é? E por quê? A gente vê que hoje em dia também em muitos sítios, tipo, se tu falares de qualquer outra coisa, mano, até de macumba, te deixam falar em certas esferas. Se tu falares de Jesus, eles já dizem, ei, fala mais baixo, estás a falar o quê? Então, essas duas personagens bíblicas, não é? José de Arimateia e Nicodemos, eles eram duas pessoas do Sinédrio, né? Ou seja, de uma classe superior lá da, tipo, como se fosse hoje a Suprema Corte, tribunal aqui, não é? E eles faziam parte também do concílio, tipo, de fariseus, né? Ou seja, do sistema religioso também da época. E eles, tipo, né? A Bíblia citou que Nicodemos, ele ia encontrar com Jesus à noite, tipo, meio escondido, né? Tipo, e José de Arimateia, igual. A Bíblia não deixa muito a dizer que eles eram seguidores, diz que eles que acreditavam em Cristo, né? E eles certamente adoravam a Deus, mas, ou seja, eles tiveram a prova deles de fogo no final lá, ou seja, que é para deixar bem claro que era aquilo que vocês estavam a dizer, independentemente da circunstância, independentemente, para eles, eu não sei se eles até tinham a certeza, a convicção que Jesus Cristo ia ressuscitar, não é? Ou seja, mas eles tiveram que pôr a prova deles mesmo depois de Jesus ter sido crucificado, né? A Bíblia, quem for ler lá no final vai dizer que tipo José de Arimateia, ele foi lá e pediu o corpo, né? Pôncio Pilatos. Ou seja, o camarada era alguém de nível para chegar e pedir o corpo logo, né? Pilatos até falou lá, ele disse, mas Jesus já morreu, tipo, ou seja, ele já estava até mais informado do que o próprio governador lá, não é? Ou seja, ele se deu o corpo, ele levou e a gente diz que, né? A gente sabe que foi posto lá no sepulcro, né? Que era dele, novo, tipo ele, né? Mas isso a gente também sabe que também estava escrito lá em Isaías, né? Que Jesus ia ser enterrado com os ricos, não é? Ou seja, tipo, pronto, isso era profético. Porém, ou seja, ele mostrou, adorou a Deus naquele momento em que, assim, ele nem sabia, falo eu, né? Cada um aqui tira a sua conclusão depois, tipo, se os próprios discípulos tinham ouvido, óbvio, Jesus ele sempre foi falando que que ia ressuscitar, que voltava, né, tudo, porém nem eles estavam a acreditar, estavam dispersos na altura, né, muitos deles, fará aquele que não era seguidor direto, não andava com ele todo dia, será que ele estava a acreditar mesmo que Jesus ia ressuscitar naquele dia? Não, eu acho que não, porém ele adorou a Deus na mesma, que ele foi lá, todo aquele capricho dele, aquela pompa que ele podia ter naquele momento, ele foi lá e disse, não, eu quero o corpo, eu vou enterrar ele agora, ou seja, ele adorou a Deus naquele sentido, mesmo sabendo que não ia ter nenhum proveito próprio a seguir, não ia ter nenhum benefício para ele, segundo o pensamento dele, não é? Ou seja, isso marca muito, mano, e eu acho que para nós é um exemplo, porque assim, a gente muitas vezes, tipo, que nem o Fred falou, há muita gente que quer adorar a Deus com segundas intenções, mano. Tipo assim, sempre com, olha, eu quero adorar a Deus, né? Eu quero algo para mim. Porém, a gente tem que ter essa convicção, né? E tipo, pedir ao Espírito Santo para nos ajudar, porque sozinho a gente não consegue, né? Tipo assim, tipo, nós próprios vamos estar sempre com essa segunda intenção mesmo, mas tipo, com o Espírito Santo nos auxiliar, eu acho que a gente consegue. Com certeza. Amém. Olha, eu fui edificada hoje,
E Deus falou comigo grandemente. Que Deus Que continue Deus usando possa usar vocês mais e vocês, o mais. Fred, o irmão Fred. Rui. Muito obrigada pela presença. Verdade. É uma honra ter você, irmão Fred. Irmão Amém. Fred. Fred Rui. também. E Rui. Obrigado, Ana. Foi um prazer. A galera toda também. Olha, João, fico muito Gabi. feliz. Assim, nós não podemos fazer grandes coisas, né, por causa da pandemia, mas o que nós conseguimos, estamos tentando fazer para vocês terem uma vida espiritual sadia diante de Deus. Exatamente. É. Ter um bom entendimento da palavra e a aplicação na nossa vida ser mais eficaz possível. Galera, tamo junto. Obrigado por estar presente com a gente até hoje. E vamos acabar agora, tá bem? Um grande abraço. Só a Leila vai fazer uma oração, né? Que eu comecei a oração. Você vai terminar. Amém, amém. Falar uma coisa. Olha, eu tô doando uma tartaruga. Quem quiser, por favor. O irmão Rui. Meu Deus do céu, ninguém aceita nós. É o cão. Não é A nada. gente quer, a gente quer. É uma tartaruga com aquário, com bomba. A gente quer. A gente quer uma tartaruga. Eu quero? Não. Eu quero. Tá sua boca. Eu quero. Posso te dar de presente. Hoje é seu aniversário. É presente, mano. Você não pode recusar. Ou eu aceito. Não. Você vai gostar. O aquário eu vou mandar um vídeo pra você depois com o aquário e tudo mais. É massa. É bom. Pode mandar. Meu patrão. Tem nome Eu quero já? ver, eu quero ver pra você cuidar dessa tartaruga, filho. É, mano. Uma semana vai receber a notícia que morreu. Ela vai cuidar e dorme em cima do Tem, eu quero tartaruga. que não curte no Eu aquário. quero Do jeito que o bicho é baiano, ele vai dormir e deixa a tartaruga morrer de fome. Eu quero ver vídeo dela viva pelo menos daqui a um mês, tá bom? Quando ele tiver calor, ele vai querer ficar dentro do aquário. Receba, meu jovem. Galera, um grande abraço. Tamo junto. Receba lá no fundo. Vai. Valeu, valeu. Nós. Deus abençoe, até amanhã.